Soba. Intensidade. As rixas familiares por vezes se estendendo por tanto tempo que, certo. Principais. Guerras motivadas por interesses políticos opuseram as famílias. Albi. Que em mais de uma ocasião levaram ambas as famílias à falência ou a sucumbir sob a força mais definitiva de maquinações palacianas ou forca de um terceiro protagonista bem mais poderoso. A herança de ódio ensanguentou toda a Itália por séculos em maior ou menor momento, até se perdia a sua origem e se lutava unicamente pela honra familiar ou pela ambição desmedida e multissecular de seus personagens, Zezé e Rite em vários períodos da história de Florença. As lutas intestinas entre os membros da família Gabrielli acabariam por incorporar a cidade de Gubbio ao território de Guidobaldo de Montefeltro. Envolvidos nos mais diferentes interesses, sendo os mais corriqueiros aqueles em que os dividiam em guelfos e gibelinos, ou seja, apoiadores da autoridade papal e apoiadores do imperador do Sacro Império Romano Germânico, mesmo mais frágeis entre as famílias. Verona, orgulhosa cidade ao norte da Itália, não fugia a essa regra, e, por causa das frequentes divergências entre duas famílias mais poderosas da cidade, os Capuletos e os Montecchios, que qualquer um que pusesse em risco a paz e tranquilidade dos veroneses. Depois de tais conflitos, resistia uma paz tensa e, consequentemente, cada vez mais sangrentas, por fim seu governante, o príncipe Scalo, promulgou lei das mais severas até para os padrões da época, determinando seria imediata e inapelavelmente condenado à morte. A história de Romeu e Julieta se desenrola alguns anos após a draconiana lei assegurar alguma tranquilidade às ruas e aos lares de Verona. Em um tempo marcado pela instabilidade e pela ambição desmedida, surgiram repúblicas independentes, ou apenas semi-independentes, governadas por oligarquias formadas por antigos chefes militares. Homens que um dia empunharam espadas nos campos de batalha agora comandavam territórios a partir de salões luxuosos e palácios imponentes, onde decisões sussurradas entre taças de cristal tinham o peso de sentenças de morte. As disputas, que começavam em banquetes elegantes e reuniões diplomáticas carregadas de tensão, rapidamente se transformavam em guerras intermináveis. Orgulho ferido e sede de poder eram combustíveis suficientes para incendiar nações inteiras. Fortunas colossais eram gastas sem hesitação para armar exércitos, forjar alianças instáveis e contratar companhias de mercenários sanguinários, cuja lealdade pertencia apenas ao ouro. Logo, os campos de batalha se espalhavam por territórios devastados, onde cidades outrora prosperas se tornavam ruínas fumegantes. O som de tambores de guerra ecoava por planícies manchadas de sangue, enquanto bandeiras rasgadas tremulavam sob céus carregados de fumaça e presságios. Era uma era de atmosfera épica, marcada por política sombria e jogos de influência nos bastidores. Cada gesto, cada acordo e cada traição eram peças de um tabuleiro cruel, onde a ambição pelo poder se sobrepunha à honra e à compaixão. E, no centro de tudo, líderes calculistas moviam seus exércitos e suas palavras com a mesma frieza, determinados a governar, ou a destruir, tudo o que estivesse em seu caminho.
Após o fim do Reino Itálico, no século XI, a Península Italiana mergulhava em um período de transformação e incerteza. As antigas estruturas de poder ruíam lentamente, dando lugar a uma nova ordem que nascia entre muralhas de pedra e torres imponentes. Cidades outrora subordinadas erguiam-se com orgulho renovado, reorganizando-se como repúblicas independentes, determinadas a escrever o próprio destino. Nas praças e vielas de paralelepípedos, o poder não era mais absoluto, era disputado. Patrícios influentes assumiam governos oligárquicos, enquanto famílias nobres, orgulhosas de suas linhagens, travavam batalhas silenciosas por prestígio e controle. Antigos chefes militares, endurecidos por campanhas e alianças instáveis, recusavam-se a desaparecer na sombra da história e disputavam espaço nas decisões que moldariam o futuro. O ar era pesado de tensão política. Conspirações ecoavam nos salões iluminados por tochas e nos corredores frios dos palácios comunais. Bandeiras tremulavam no alto das torres, símbolos de autonomia recém-conquistada, desafiando qualquer lembrança de domínio anterior. A arquitetura medieval italiana dominava a paisagem. Arcos robustos, muralhas espessas, igrejas de pedra austera e janelas estreitas que observavam a cidade como olhos vigilantes. Sob uma atmosfera sombria e dramática, a luz intensa do entardecer recortava silhuetas e destacava cada detalhe histórico, como se o próprio tempo quisesse registrar aquele momento decisivo. Era uma era de transição, dura, incerta e grandiosa. Entre ambição e sobrevivência, a Itália medieval renascia das cinzas do antigo reino, forjando sua identidade no fogo da disputa e da autonomia. Em um tempo marcado pela instabilidade e pela ambição desmedida, surgiram repúblicas independentes, ou apenas semi-independentes, governadas por oligarquias formadas por antigos chefes militares. Homens que um dia empunharam espadas nos campos de batalha agora comandavam territórios a partir de salões luxuosos e palácios imponentes, onde decisões sussurradas entre taças de cristal tinham o peso de sentenças de morte. As disputas, que começavam em banquetes elegantes e reuniões diplomáticas carregadas de tensão, rapidamente se transformavam em guerras intermináveis. Orgulho ferido e sede de poder eram combustíveis suficientes para incendiar nações inteiras. Fortunas colossais eram gastas sem hesitação para armar exércitos, forjar alianças instáveis e contratar companhias de mercenários sanguinários, cuja lealdade pertencia apenas ao ouro. Logo, os campos de batalha se espalhavam por territórios devastados, onde cidades outrora prósperas se tornavam ruínas fumegantes. O som de tambores de guerra ecoava por planícies manchadas de sangue, enquanto bandeiras rasgadas tremulavam sob céus carregados de fumaça e presságios. Era uma era de atmosfera épica, marcada por política sombria e jogos de influência nos bastidores. Cada gesto, cada acordo e cada traição eram peças de um tabuleiro cruel, onde a ambição pelo poder se sobrepunha à honra e à compaixão. E, no centro de tudo, líderes calculistas moviam seus exércitos e suas palavras com a mesma frieza, determinados a governar, ou a destruir, tudo o que estivesse em seu caminho.